Olá, companheiros da Seara Espírita, eu sou a Bianca Pinheiro e hoje a gente vai pensar, refletir um pouquinho junto, eu aqui da minha casa, vocês aí da casa de vocês, porque infelizmente ainda estamos nesse isolamento necessário pelas condições que se apresentam no nosso plano material. Mas que a paz do Senhor esteja em nosso coração, que o amor de Cristo possa nos amparar e que nós possamos ter aqui alguns minutos de convivência à distância, mais agradável. Nós hoje vamos começar com uma poesia de Santo Agostinho que eu amo de paixão e que é muito, que ela se encaixa bem no momento que a gente está passando atualmente no planeta Terra. E ela diz o seguinte: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram, falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que ficou aí, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho. É isso. A morte. Como a gente não gosta de falar da morte, seja de que religião for, é a única certeza que nós encarnados temos nessa vida, é que esse momento da morte chegará para cada um de nós e para cada um daqueles que a gente ama. Então essa é a certeza do espírito encarnado. É da transitoriedade do mundo material. Nós aqui entramos pelo nascimento e nós daqui sairemos pela morte. São apenas portas que se abrem na história de vida de um espírito imortal. E todos nós somos espíritos imortais. Então, todos teremos esse momento. Quando e como? São duas questões que, para a grande maioria, não tem resposta. Chico Xavier, por exemplo, sabia quando ele ia desencarnar. Eu não sei, mas que em algum momento será. Pode ser hoje? Pode. Pode ser amanhã? Pode. Pode ser num evento catastrófico, assim, numa coisa bruta? Pode. Pode ser de uma forma tranquila, dormindo? Também pode. O importante é que a gente não tenha medo dessa fatalidade que é do espírito encarnado, o momento da morte. Porque nada nesse mundo ocorre por acaso. Então, o momento da nossa morte também não será por acaso. Isso é um mecanismo da lei de Deus, isso faz parte do processo. E quando a gente começa a entender melhor o que é tudo isso, a gente perde um pouco o medo, né, esse temor que a gente tem da morte. E é curioso porque o nosso estudo de hoje, ele é do livro Céu e Inferno, do capítulo 2, que se trata justamente do temor da morte, do medo da morte. Por que a gente tem esse temor da morte? E os espíritos nos trazem uma informação que é bacana, que isso, na verdade, foi providencial, porque ele está caminhando junto com a gente também preservar a vida, com a lei de conservação. Porque se a gente não tivesse nenhum temor da morte,
Assim que o sapato apertasse, que o negócio ficasse ruim pro nosso lado, a gente se mandava. E não é o correto. Nós não podemos abandonar a vida antes do momento estabelecido, porque quando nós entramos aqui no plano material, quando nós encarnamos, nascemos aqui na Terra, a gente vem para uma determinada tarefa, para cumprir determinadas coisas. E quando a gente sai antes, a gente deixa a tarefa inacabada. Sem contar que o nosso corpo, ele é, vamos botar assim, armazenado com uma certa quantidade de capacidade de fluido vital para sustentar essa vida até a idade que tem que ser sustentada. 15, 20, 30, 40, 80, 100 anos, depende do histórico de cada um, do caminho de cada um. E se eu corto isso antes, isso me dá problema lá em cima, né? Por isso que o espírita é absolutamente contra esse abandono prematuro, que é o suicídio, porque ele traz consequências que não são agradáveis ao espírito que acabou de desencarnar por esse ato impensado. Então nós defendemos, e depois quem quiser tem uma literatura farta sobre o assunto, que esse não é o caminho, nunca deve ser o caminho, né? A gente sempre tem que manter a esperança. E nós temos um facilitador na compreensão desse mecanismo, do fenômeno da morte, do fenômeno da passagem, que é o espiritismo, que são as informações trazidas pelos espíritos. Porque não precisamos mais, quando eu morrer eu vou ver o que acontece, sabe aquela história que o pessoal adora falar? Eu não quero falar da morte agora não, quando eu morrer eu vejo, quando eu morrer eu vou morrer mesmo, não vou, quando eu morrer eu vejo. Pois é, não precisa mais morrer para ver, porque o espiritismo abriu, ele retira o véu que a gente tinha na visão, né? A gente, aquela coisa meio nebulosa, ele tira. Porque os espíritos que já estão desencarnados, já estão do outro lado da vida, eles mandam mensagem dizendo, olha, é assim, assim, assim. E mais, ainda tem mais. Olha que coisa bacana. Eles ainda mandam a mensagem dizendo, se você seguir por este caminho, enquanto encarnado, você, ao desencarnar, terá uma condição mais tranquila. Então a gente já veio para cá, quem encarnou agora, depois do advento da doutrina espírita, né, que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, a gente voltou agora. Então, voltando agora, eu já venho com essa literatura à minha disposição, na internet, nas palestras, áudios. Eu tenho, assim, é só procurar. É o que eu digo para os meus filhos, a internet está aí, você usa para o bem, ou usa para perder tempo, para ficar assistindo filme que não te leva a lugar nenhum. Então a gente tem essa ferramenta. Eu, inclusive, gosto muito, quando eu estou preparando as palestras, de pegar o livro, né, Codificação Básica. Esse, por exemplo, foi Céu e Inferno. Então a gente vai num site chamado IPEAC, I-P-E-A-K. Vou repetir, I-P-E-A-K, IPEAC. Por quê? O que eles fizeram nesse site? Eles pegaram toda a codificação, tá lá escritinha, e além da codificação, quando você vai estudar, eles colocaram uns links que te remetem à revista espírita, ou então do Céu e Inferno, e te joga lá para a questão do Livro dos Espíritos, que tem a ver com o Céu e Inferno. Então ele é um estudo sistematizado que linka os vários livros da codificação. Ele fica restrito à codificação e à revista espírita. Então é bem bacana, porque a gente amplia o nosso conhecimento. A gente já tem ali o caminho para a gente aprofundar o estudo. Então isso é bem bacana. Então como é que a gente vai pensar um pouquinho nessa questão da morte? Nós já sabemos que desde o homem primitivo, quando a gente estuda a história aí do homem primitivo, ele já tinha aquela noção de que a coisa não acaba com a morte, né? Porque ele fazia alusão aos deuses, tinha os rituais. E por que será que é assim? Porque em todos os povos, em todas as civilizações, a gente encontra essa coisa presente de que a gente sabe que a coisa não termina ali, jogando a terra em cima ou, né, numa cremação. Não é ali que termina. Porque todos nós, sem exceção, viemos do plano imaterial. Eu não gosto de falar plano espiritual, porque parece que a gente não é espírito que está aqui na Terra, né? Mas a gente é.
Então, plano espiritual é tudo que é plano, porque a gente é espírito e não deixa de ser espírito. A gente só está num plano aqui na Terra que eu gosto de chamar de mais material, matéria mais densa. Quando a gente desencarna, a gente volta para o plano imaterial. Ainda tem matéria lá? Tem. Mas ela é tão etérea que essa nossa possibilidade da visão aqui encarnado não enxerga. Então é o plano imaterial. Nós estamos lá, programamos a nossa vinda, encarnamos, ficamos aqui um tempo, voltamos para lá. Esse é o mecanismo. Depois eu vou entrar um pouquinho melhor nele. Mas então todas as civilizações têm aquele instinto de que a vida continua, porque o espírito está ali. Ele está ali com o seu acervo de conhecimento, consciente ou inconsciente. Então nós temos isso dentro de nós, de que a vida continua, de que a vida não cessa com o fenômeno da morte, que tem algo mais. Então isso faz parte. Só que conforme a gente vai evoluindo em conhecimento, em entendimento, a gente então começa a se assenhorar dessa informação e a perceber essa realidade de uma maneira mais concreta. E aí as nossas possibilidades de confiança aumentam, a gente fica mais sedimentado. Então, quando a gente recebeu esse facilitador da doutrina espírita, a gente começou a encarar essa questão da morte de uma maneira mais objetiva. E é curioso como no ano que se passou agora, né, 2020, e até agora que a gente está aí, começando 2021, esse tema não nos abandonou um dia sequer. Então foram 300, praticamente, né, que eu já estava ouvindo falar de Covid desde 2019. Mas vamos botar aí, de março em diante, praticamente todo dia ouvindo falar em morte. E em números que nos assustavam. Muita quantidade. Bombardeando a gente na mídia de qualquer lugar. Telefone, a internet, o rádio, a televisão. E como se a morte não fizesse parte de um ano normal do encarnado. Faz. É que essas coisas que nos assustam pela falta de conhecimento nos acendem um alerta. O que é isso? Como eu lido com isso? E a gente fica incomodado. E isso foi providencial, porque paramos para refletir. Eu tive conhecidos que foram para o outro lado da vida por conta do Covid. Assim como tive conhecidos que foram por outros motivos no ano de 2020. Então é um mecanismo da lei de Deus. E nada acontece por acaso. Então não é por acaso que nós estamos ainda lidando com esta circunstância, que nos faz voltar o nosso pensamento para a questão da transitoriedade e do desencarne. O que vai acontecer quando eu desencarnar? O que é isso da morte? Como é que eu encaro isso? Por que eu tenho tanto medo? Se vai acontecer, eu tenho que estudar. Quem que dizia? Eu acho que era Eurípides, ou Hermínio Filomeno, acho que Hermínio Filomeno, que tem uma série de estudos sobre a morte. Ele dizia que isso é muito importante. Como é que o espírita não estuda a morte se ele sabe que ele vai morrer? Então ele não entendia por que a gente foge desse assunto, se é a única certeza que a gente tem. Então não vamos fugir do assunto. O que a doutrina espírita nos traz? Primeiro, se a gente entende o mecanismo da lei de Deus, a gente começa a entender melhor a necessidade, né, e a naturalidade que é esse processo. Então, quando ele coloca lá no Livro dos Espíritos, ele diz justamente isso, que a partir do momento que eu entendo o que eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou e qual é o objetivo de estar aqui na Terra, eu começo a perceber melhor o que eu tenho que fazer. Então, em primeiro lugar, vamos pensar junto. O que é que eu sou? Eu sou um espírito imortal, criado por Deus em algum momento lá, bem lá atrás, né, como um espírito puro. Sim, espírito é simples e ignorante, sem conhecimento, sem complexidade e com uma trajetória a seguir.
Rumo a quê? Rumo à perfeição do espírito. Porque a perfeição do espírito é diferente da perfeição que a gente fala de Deus. Porque se fosse igual, o espírito seria Deus e Deus não seria Oni, né, que é o Todo-Poderoso. Então, o Todo-Poderoso, o Todo Perfeito, só Deus. O espírito, ele alcança uma perfeição relativa, que é a perfeição do espírito em moralidade e em conhecimento. Então, o espírito puro, já evoluído, que nós seremos, eu serei, você também será, ele terá essa condição, ele já saberá tudo e não terá mais dúvida nas questões morais. Sabe aquela coisa? Faço ou não faço? Dou ou não dou esmola? Né? Ajudo ou não ajudo? A gente tem isso ainda, né? Uma série de dúvidas em algumas situações do nosso dia a dia. O espírito puro não tem. Sabe aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor, aquele mimizinho que a gente tem de vez em quando? Ai, fiquei magoada, não me deu bom dia. O espírito puro não tem. Sabe aquela coisa? Ih, fulano, meu vizinho foi promovido. Ai, que inveja, por que não fui eu? Espírito puro não tem. Então a gente não é espírito puro ainda, mas a gente vai ser. E eu quero ser. E todo mundo será, querendo ou não, porque a evolução, ela é irresistível. Ela vem como uma onda, um tsunami, vai te levar. Então, em vez de o tsunami me levar, eu preciso ir remando meu barquinho devagarinho, mas vou remando sempre em frente. Não quero ser arrastada por um tsunami, eu quero ir no meu ritmo, acelerando o quanto eu puder, no meu reminho ali, ó. Mas eu quero ir. Porque se eu não for, Deus manda os tsunamis na nossa vida, às vezes, para não, né, mandar para frente. Então eu não quero isso, vamos um dia de cada vez. Então eu sei o que eu sou um espírito imortal. Da onde eu vim? Eu vim do plano espiritual, que eu gosto de chamar de material, lembra? Olha eu aí de novo. Eu vim desse plano imaterial que é onde eu fui criada. E qual é o objetivo de vir para cá? Por que eu tenho que vir para a Terra? Se eu vou virar espírito puro, por que eu não viro espírito puro lá no plano espiritual? Me deixa lá nesse plano imaterial, tranquilona, eu vou evoluindo, de boa. Não. Por quê? Porque lá não tem umas dificuldades que o plano material tem. Então, quando eu tô lá, eu sou espírito mais perispírito, que é, né, esse revestimento. Porque o espírito, ele é uma centelha, uma fagulha, um sei lá o que a gente ainda não tem capacidade de entender. É como explicar arco-íris para cego. Calma lá, um dia a gente vai entender. Então, por enquanto, o espírito, ele só é, vamos botar assim, é onde tem a inteligência, a vontade, o querer, isso tudo parte do espírito, não parte de perispírito nem de corpo, isso é do espírito. Atributos, não é um espírito, não é inteligência, inteligência é um atributo do espírito. Então assim, tem muita coisa que os espíritos querem nos falar, mas que a gente ainda não pede conhecimento para entender. Então vamos um dia de cada vez. Mas basicamente é isso. Essa centelha, ela é revestida por um corpo semimaterial chamado de perispírito. Quando a gente vem para o plano material, a gente bota uma outra camada aqui em cima, chamada corpo denso, que é isso aqui, ó, denso. Depois desses 360, quase 365 dias em casa, ele tá mais denso ainda, tá desse tamanho, assim, sabe? Depois das festas, então, ficou super denso. Dá-lhe rabanada para esse corpo denso. Enfim, então eu tenho espírito, perispírito e o corpo revestindo isso tudo. Esse corpo traz limitações ao espírito, perispírito. Que limitações é essa? Estômago, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar. Se eu não colocar ele para se mexer, os músculos ficam todos assim, aí vai dar dor aqui, uma dor ali, aí fica tudo ruim. Então, ele traz umas limitações. E para mim, a maior complicação disso tudo é o tal do estômago, né? Porque eu sou uma pessoa que tem fome 24 horas por dia. Abençoado meu marido que não tem fome. Eu tenho. Então, para alimentar, tem que trabalhar. Para trabalhar, tem que desenvolver a inteligência. A partir do momento que eu desenvolvo a inteligência, eu começo a ter maior capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Tá aí. Facilita. Ajuda a minha evolução espiritual. Então eu venho para o planeta Terra porque aqui é um acelerador de evolução do espírito. Então eu venho aqui para me melhorar. Porque eu só vou chegar em espírito puro quando eu tiver lá o 100%.com.br. Eu estou nos 5% ainda está devagar. Então eu venho aqui para isso. E qual é a outra bênção
que tem aqui no plano material, que lá no espiritual não tem. É a bênção do esquecimento. Quando eu estou aqui, eu posso começar uma relação diferente com outros lá do meu passado, que a relação não foi muito boa. Então, se, por exemplo, na outra vida, eu joguei o meu marido do barranco, né? Oi, amor, eu não te amo mais. Bute! Taquei ele do barranco. Vai, embora, não quero saber de você. Eu tenho que dar conta disso, porque eu errei. Eu tirei a vida de um espírito. Isso é uma coisa grave. E aí, pra gente se entender, porque ele não gostou muito não, ele desencarnou, ficou meio bravo comigo lá do outro lado, virou obsessor, ficou uma coisa meio ruim. Então a gente volta. E aí, em vez de voltar como marido, ele volta como filho. Bebezinho, aquela coisa lindinha, que é frágil, que a mãe pega e dá carinho, vai virar um filho meio complicado, que não gosta da mamãe, mas a mamãe com muito amor e acolhimento. E aí aquelas relações ruins da outra vida esses nós vão sendo retirados. Você já fez a seguinte experiência? Pega uma sacolinha do supermercado, não deve pegar mais não, deve usar a sacola ecológica. Mas que veio uma sacolinha plástica aí que está perdida na sua casa, dá um nó. Puxa, aperta esse nó. E agora vai tirar o nó. Como é que você tira um nó apertado? Você não vai afrouxando de pouquinho em pouquinho, porque se puxar de vez arrebenta? As nossas relações mal feitas no passado são os nós que a gente tem que desfazer assim, ó, de pouquinho em pouquinho. Então, às vezes, não é nem numa encarnação que a gente vai desfazer, a gente vai ter que ter mais de uma. Então, isso é a providência divina, isso é o objetivo de estar aqui. E cada um traz para cá, na sua carga, na sua bagagem, a quantidade de questões que tem como evoluir, que tem como resolver. Ninguém traz um fardo mais pesado. Deus é amor. Os espíritos de luz trabalham dentro dessa lei de amor. Então, quando a gente programa a nossa vinda para o planeta Terra, eles estão ali do nosso lado, junto. E eu digo, não, me dá marido ruim, me dá filho ruim, me dá emprego ruim, me dá cara ruim, me dá tudo ruim, que eu vou dar conta. Eles dizem, não, Bianca, pega leve, você tem a eternidade. Vamos botar um marido bacana, os filhos dentro da média. Você ainda não está preparada para isso tudo que você quer. Tem que treinar um pouquinho. E a gente tem encarnações para treinar também. Para quando vier o brabão lá, o pesadão, que a gente vai ter que carregar, a gente está pronta. Deus não nos põe numa encarnação que nós não estejamos prontos. E junto vem toda aquela gama de espíritos a nos amparar. E é por isso que a gente tem que usar isso. Usa a prece. Usa a prece. Deus, tá pesado, me ajuda. Ajuda, gente. Ajuda. É que a gente às vezes não quer pedir. Ou não sabe pedir. Fica pedindo, Deus, troca meu marido. Não, meu amor, não vai trocar o marido, porque é com ele que você tem que acertar. Não adianta ficar nesse troca-troca. Vai voltar na outra encarnação com o mesmo. Se você quer trocar de marido, trata bem esse. Né? Dá papinha, né? Manda beijinho, manda carinha para ele no WhatsApp. Aprende a amar ele. Quem sabe aí você tira o nó. Porque quando você escolheu ele, tu não viu que tinha nó, né? Deus sabe fazer essas coisas também. A gente fica meio ceguinha quando encontra o amor da vida, o príncipe. Aí o príncipe vira sapo, a gente quer achar outro príncipe. Não é assim não. Tem príncipe à torta direito por aí não. Deus já tá lá. Enfim. Então, essa falta de conhecimento exatamente desse mecanismo é que nos faz ter medo. Então, a gente veio aqui, cumpriu o que tem que cumprir, chega um momento, vai. Mas eu não cumpri muito bem não, vai assim mesmo. Por quê? Toda vez que a gente desencarna, a gente está andando para frente. Ué, mas não tem encarnação que eu fico estacionária? Tem. Mas quando você desencarnar lá fora, lá no outro lado, no plano imaterial, não vai perceber
que perdeu tempo. E não é horrível quando a gente olha, caramba, perdi mó tempo, como eu sou burra. E não volta no mó gás de fazer direito? Então é andar pra frente também. Então quando alguém vai pro outro lado, a gente tem que ficar feliz. O espírita que sabe que a lei é de progresso, que aqui a gente vem para aprender, a gente vem para se melhorar, a gente vem para resgatar, refazer coisa que a gente fez errado lá atrás, seja com pessoas, seja com situações. Usei errado o dinheiro, não me adequei bem na posição de subordinado, fui chato pra caramba, volta subordinado, né? Não vai voltar chefe, vai voltar em outra posição para ir aprendendo. Aí a gente vai pro outro lado, pensa no que fez, programa outra encarnação e fica nesse vai e vem, cada vez melhorando. Então, quando um querido do coração desencarna, eu entendi que ele está indo pro plano imaterial e que ele está seguindo a sua jornada. Assim como a doutrina espírita nos traz a informação de que o plano imaterial ele é exatamente como é aqui. Lá tem cidades, lá tem casas, lá tem o que fazer. Então a gente vai para as tais colônias, que são cidades no plano espiritual. Nada está perdido. Quando a gente... Quer ver como é interessante? Quando eu não sou de família espírita, mas há mais de 20 anos já espírita. Quando eu comecei, eu achei muito interessante a informação de que quando a gente dorme, às vezes no sonho, a gente desdobra, vai para o plano espiritual. E aquilo que a gente vê, quando a gente volta, né, e acorda, fica aquela impressão. E a gente fica, nossa, sonhei com a vovó que morreu, que legal, foi tão bom, a vovó me deu um beijo, aí eu acordei. Gente, você não sonhou com a vovó. Você foi, desdobrou, porque o espírito, quem fica dormindo é o corpinho material. O espírito do encarnado desdobra, vai para o plano espiritual e encontra essas pessoas. Estuda, trabalha, encontra os desencarnados. Então, o sonho com a vovó foi um encontro. Isso é uma bênção, a gente ter esse conhecimento, porque nos faz perceber que a vida efetivamente continua, que eles estão lá, que eu não perdi o afeto do coração, eles estão lá do outro lado. E você não quer um aconchego maior para o coração do que saber que o afeto está preservado, que só está, como disse Santo Agostinho, eu só estou do outro lado do caminho. Fala de mim como você sempre falou, ria das coisas que fizemos juntos. E a gente tem que entender aqui na cabeça e depois botar aqui no coração essa realidade. Porque eu já tenho pai, mãe, avô, avó, tá todo mundo lá do outro lado. Então volta e meia, oi, tudo bem, pensei em você hoje, beijos, beijos. E quando a gente percebe, do nada, pensa no desencarnado, às vezes ele está visitando a gente. E aí fica triste, chora. Já pensou? Tua mãe desencarnada aqui do teu lado, com a mãozinha no teu ombro. Aí você, lembrei da mamãe, mamãe. E pronto, a mamãe tá ali, a mamãe já tira a mão, já fica nervosa. Não, gente, lembrou, sentiu a presença? Querida, que bom, seja bem-vinda. Olha como eu tô lutando aqui no meu dia a dia, tô seguindo em frente. Você aí também, plano espiritual, siga em frente. Obrigada pela visita. Toma aqui um buquê de rosas que eu te mando de coração. Fique alegre com essa visita. Se sinta abençoada de saber que a vida continua e continua bonita. Agora, vamos pro outro lado. Outro lado. Já sabe o mecanismo. Tá lá, encarna, tem determinadas coisas que devem ser feitas, depois continua e desencarna. Aí o espírita já fica aqui, mas se eu desencarnar, para onde é que eu vou? Um umbral. Calma lá. Faz o teu dia a dia, faz as coisas certinhas. Tenha noção de que se você desencarnar e fez tudo corretamente, a partir de agora, não tem por que ter medo de umbral e etc e tal. Umbral é como se fosse um purgatório, né? É um lugar ruim. Nem depende, tá? Depende. Nosso lar, segundo o Narro, ainda está dentro da zona de umbral e é maravilhoso. Então, sabe aquele ditado? Quem não deve não teme? Para de ter medo.
arregaça a manga e faz o que é certo. Ah, mas quando eu tinha 15 anos eu não sabia e eu fiz tanta coisa errada. Já fez. Não sabia. Deus leva isso em consideração. A gente leva isso em consideração. Então, a partir do momento que eu tenho consciência de saber o que eu tenho que fazer, de procurar fazer o que é certo, porque se eu faço o que é certo, tudo isso é computado. Natal na matemática de Deus. Eu falo isso com os meus filhos, né? Fez boa ação? Pontinho de mais. Fez má ação? Pontinho de menos. Vamos fazer a conta no fim do dia? Como é que tá o teu mais e o teu menos aí nesse dia? Exatamente isso. E é tão abençoada essa doutrina espírita que lá no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, na questão 918, 919, a gente tem justamente ali, ó, como é que eu tenho que fazer aqui na Terra para eu poder desencarnar bem? Gente, desencarnar bem não é só, desencarnei dormindo, desencarnei dentro do centro espírita. Desencarnar bem é depois da morte, tá? Porque os espíritos colocam que essa passagem, a morte, não é o que você tem que se preocupar. Que às vezes o que você está vendo ali, aquele corpo que está sofrendo, o espírito já está desprendido dele. E só está um fiozinho que depois eles tiram, mas não está mais ali. Já está do outro lado. Eu lembro disso quando a minha tia, que ficou algum tempo numa UTI, alguns dias eu sonhei com ela, ela estava sentada ao lado dela, ela estava na cama da UTI, mas o espírito dela desdobrado, sentado muito bem, virou para mim e falou assim: eu não estou mais ali, eu estou bem, não precisa se preocupar. Porque eu estava preocupada, era a minha segunda mãe, morava comigo, né? E eu estava preocupada com aquela condição ali, né, na UTI, muito chato aquilo. E ela, em espírito, no meu sonho, chegou e falou: querida, eu estou bem, para de se preocupar, quem está ali é o corpo. O meu espírito está bem. É isso que a gente tem que ter em mente. Deus cuida da gente. O nosso anjo da guarda cuida da gente. Para que a gente possa perder o medo, a gente tem que entender que fazendo o que é certo aqui, um dia de cada vez, não tem que ter medo. Quem diz isso pra gente? Santo Agostinho, o mesmo da poesia do início. Questão 919 do Livro dos Espíritos, que é justamente, eu vou pegar aqui onde é que eu tô com ela, aqui, olha. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. 919a. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí Santo Agostinho responde. É uma resposta longa, mas eu vou te dar alguns trechos. Olha o que Santo Agostinho diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Continuando, perguntai ainda mais: se Deus quisesse me chamar neste momento, teria eu medo do olhar de alguém ao entrar no novo mundo? Então, examinai o que pudesse ter feito contra Deus, depois contra o próximo e depois contra você mesmo. A resposta te dará ou descanso para a consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Então, opa, me examinei, tá ruim, não tá legal. O que tem que fazer? Procurar melhorar, procurar se transformar. O esforço conta. Eu não vou me melhorar de um dia para o outro, mas eu tenho que ter um esforço, tenho que ter comprometimento. Quando eu conheço a verdade, eu estou comprometida comigo mesma. Eu quero desencarnar, eu quero ir para um plano legal, quero ir para uma colônia legal, quero continuar minha evolução, quero visitar meus parentes que estão, quero reencontrar eles no plano espiritual. Faz a tua parte. Faz o que é certo. Se compromete. A gente não se compromete com o plano material? Projeto verão, academia. Projeto, como é que é aquele negócio de vou melhorar de cargo, né? Projeto melhorar de cargo. Estuda, chega mais cedo, faz hora extra, né? Aquele sacrifício danado. Para as coisas da matéria, para as coisas do espírito, é a mesma coisa. Quem diz isso? Santo Agostinho.
Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não tenha medo de multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de juntar bens materiais que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, a fim de que vos fazer suportar fadigas e privações temporárias? Ora, o que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que o espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? O que ele disse aqui? Olha só, vocês se matam aí embaixo por questões da matéria. Que é isso comparado à felicidade do espírito? Então vale um esforço de ficar calado quando a palavra vai magoar? Vale um esforço de receber a ofensa e não retribuir? Vale o esforço de segurar o orgulho, de segurar o egoísmo, de segurar a vaidade? Vale? Ele diz vale, porque a felicidade do espírito é a felicidade maior. Então a gente não tem que ter medo do fenômeno da morte. A gente tem que entender ele como um processo natural. Assim como acorda, come, dorme, acorda no dia seguinte, a gente encarna, vem pra cá, faz o que tem que ser feito, desencarna e vai pro outro lado da vida, pro outro lado do caminho. E o homem de bem, que está lá no livro dos Espíritos, nos dá a dica do que eu tenho que fazer aqui na Terra para me melhorar. Cada um sabe aonde tem que se melhorar. Então, que a gente possa usar a cada instante, a cada minuto do nosso dia e fazer o que é o melhor, o que a gente consegue do nosso melhor. Cada um sabe quanto está conseguindo dar 100%. Então, procure o seu 100% e busque na doutrina espírita, nas boas palestras, nas boas leituras, a sustentação que você precisa, porque a gente precisa dessa sustentação. A gente oscila. Então, para que a gente tenha essa sustentação, faça uma meditação para iniciar o seu dia. Eu aqui leio 2, 3 folhinhas de um livro que eu escolhi de manhã. Eu estou no caminho da luz, mas pode ser qualquer livro. Leia. Senhor, agora eu estou pronta. Manda. E segue confiante. Dificuldade faz parte do processo educativo. Ninguém está aqui para molezinha. Sair da sua zona de conforto, se sentiu, assim, é porque está aprendendo, é porque está chegando lá. Viu? É igual o corredor, doeu a perna quando você está correndo, é porque o músculo está sendo forçado. Incomodou alguma coisa aqui no teu dia a dia? Olha, para, observa. De repente é aí que eu tenho que transformar. É aí que eu tenho que me melhorar. Obrigada, Senhor, pelos desconfortos que eu estou sentindo. Eu estou evoluindo. E obrigada, Senhor, por essa bênção que é o conhecimento na minha vida. Eu sei que eu não pertenço ao planeta Terra. Eu sei que eu não pertenço a esse plano material. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou um espírito imortal que tem uma caminhada rumo à felicidade. Eu sei que os meus amados do coração estão do outro lado da vida, olhando, me amparando e me esperando. Que eu faça de cada dia uma coisa abençoada para eu me melhorar. E se eu não estiver bem, que eu use de todo o amparo que o Centro Espírita tem, que as palestras têm, que a prece tem, para me dar essa certeza, esse comprometimento comigo mesmo. A vida deve ser comprometida. A sua vida é especial, a minha vida é especial, a vida de todos é especial. Que nós possamos ter isso em mente e agradecer a cada dia que nasce, a cada dia que o sol se põe, que a gente vai dormir, agradecer a Deus por todas as bênçãos que a gente tem recebido. Seja a bênção das dificuldades, seja a bênção do amparo quando a gente pode ajudar o próximo. Que tudo isso, ser grato, alegra o nosso coração. Seja grato, agradeça por tudo que vem para você, mesmo as coisas ruins. Porque é nas coisas ruins que a gente aprende. Nas coisas fáceis, às vezes, a gente fica meio confortável e não anda para frente. Então, paz e bem, um bom ano de 2021, que a gente possa seguir em frente na certeza de que somos um projeto de sucesso de Deus. Todos somos luz.
criados para brilhar. Deixe brilhar a sua luz. Paz e bem a todos.